Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos iniciando mais um momento de aula assíncrona, né? Aula semanal que você recebe em sua casa toda a semana. Então, eu quero dizer para você que essa aula ela é preparada, planejada com muita dedicação. Então, de antemão, eu já faço um pedido a você que você assista a aula, né? Que você faça os registros, as anotações, para tirar dúvida no nosso próximo encontro, que acontece também semanalmente nas aulas síncronas. Bom, eu quero, antes de começar a aula de hoje, deixar aqui uma mensagem de otimismo para você, estudante, já que nós estamos no mês de agosto, na Semana do Estudante. Quero desejar a você, estudante, um bom resultado, né, desse processo que nós estamos construindo juntos. Não estamos na sala de aula física, mas nós estamos desenvolvendo a nossa atividade com muita responsabilidade, muito compromisso. E eu quero pedir a vocês, né, esse retorno. Eu sei que vocês estão se esforçando para dar o melhor de vocês. Então, dizer que ser estudante é ser um ser ativo, proativo, ocupado, né? De uma agenda robusta, que é o que nós temos, apesar de estarmos em casa, isso não significa dizer que estamos de férias, muito pelo contrário, nós estamos trabalhando muito mais, porque o trabalho em casa, né, o trabalho remoto, ele exige uma dedicação maior, ele exige uma dedicação de tempo maior nos nossos estudos, nos nossos planejamentos. Então, você está trabalhando muito, eu também estou trabalhando, mas é a nossa nova realidade, né? Mas eu quero desejar a você bons estudos, dizer que nesse momento você esteja bastante atento nessas mudanças, né, que estão acontecendo pontualmente. Vão fazer o Enem. Lembre-se de que nós estamos vivenciando uma fase de desconstrução de uma série de paradigmas, né? Novas profissões, novas funções estão surgindo, outras estão se readaptando e algumas outras estão até desaparecendo, né? Então aproveite esse momento, né, de transição que nós estamos vivendo para você planejar, né, para você fazer o seu plano de estudo, incluindo novas situações, né? Porque nós estamos inovando, nós estamos recriando, nós estamos nos adaptando. É um novo formato, é um novo normal, ok? Então, por favor, pegue aí o seu material, né? Seu livro, sua agenda, seu caderno, para você fazer suas anotações. E lembre-se que na nossa aula síncrona, remota, a gente vai estar fazendo as discussões e tirando todas as dúvidas. Enquanto isso, eu vou compartilhar a minha telinha aqui com você e você já vai também se preparando aí, né, para fazer os seus registros, ok? Então vamos lá. Compartilhando a tela com vocês, né? Carregando. Então, qual o tema de hoje? Nosso tema de hoje é as grandes navegações e o mercantilismo. Quero lembrar para você que a gente já fez uma aula de mercantilismo, a gente já trabalhou absolutismo e mercantilismo, mas mesmo assim, pela oportunidade, né, e o momento de se estudar as grandes navegações, a gente vai ter que fazer menção ao mercantilismo, ok? Mas é algo que você já sabe. Tudo bem? Nossa aula assíncrona, né? A aula que você recebe semanalmente na sua casa. E eu quero dizer, por favor, assista a aula, faça o registro, porque eu dedico um tempo muito importante no planejamento dessa aula. Cada detalhe, né, ele tem um significado para mim e eu quero que isso seja ressignificado também para você. Então, história, nossa disciplina história, ensino médio, eu estou falando para os meus alunos da primeira série,
né, lá do capítulo 13, e para os meus alunos da terceira série, como revisão, História 2, aula 22. Bom, as habilidades são formas de organização social, movimentos sociais, pensamentos políticos e ação do Estado. Vamos começar falando do nosso tema, trabalhando aqui os fatores, né? Os fatores que justificam, ou melhor, que explicam, né, o aparecimento dessa onda, né, de movimentação da saída do continente europeu, de atravessar o mar, chamado Mar Tenebroso, né, que era a cultura da época, uma cultura fundamentada na Idade Média, né, numa visão de uma mentalidade fechada. Então, o que justifica, né, esse povo sair de lá da sua zona de conforto, do seu continente, e buscar novos territórios? E tendo uma barreira muito grande, que era temida por todos os povos europeus naquela época, que era o mar, né? Mas então nós vamos falar aqui de alguns fatores, e vocês vão rememorar também aquilo que a gente já falou anteriormente. Então, eu vou pegar aqui um primeiro fator, um fator socioeconômico, né? Que foi o renascimento comercial. Nós já estudamos, isso já foi um tema de estudo, né? O que foi o renascimento comercial? O renascimento comercial foi aquele momento, né, de crise do feudalismo, né, da transição da Idade Média para a Idade Moderna, em que houve um aumento do sistema de comércio, né, isso provocado pelo crescimento urbano, né, por novos sujeitos sociais que apareceram dentro desse cenário, e a importância, né, da monetarização da economia, ou seja, o surgimento de moedas, saindo daquela ideia da troca, de uma simples troca, agora para uma visão mais comercializada, uma visão mais voltada para o lucro. E eu não poderia deixar de falar aqui de uma classe importante desse momento aí, que é o ator desse cenário todo aí, que são os burgueses, né? Bom, outro fator foi o fator político, o fortalecimento do rei e a aliança com a burguesia. Nós estamos falando aí da formação das monarquias nacionais, ou seja, do retorno à centralização do poder, né? Nesse período, então, a desagregação dos feudos, né? E a volta da autonomia dos reis, dos nobres, retomando o controle político. E, claro, com um grande aliado aí agora, que é a burguesia. E qual é o interesse da burguesia em fazer uma aliança com a nobreza? Porque a nobreza, ela formando um Estado, ela vai poder criar leis que vão favorecer a atividade comercial e vai fortalecer o comércio. Esse era o interesse, né, da burguesia. Eu tenho também aqui, pessoal, o fator cultural, né? Nós já falamos do renascimento cultural também, né? Foi também tema de estudo, que foi o racionalismo, o espírito capitalista, a busca por riqueza, a conversão de novos povos, né? Ou seja, aqui nesse tema nós vamos estar aqui inserido, né? De forma bem sutil, vários temas de estudo. Primeiro, o renascimento cultural e científico, né? Que é a substituição do teocentrismo para o antropocentrismo, uma visão voltada para o racionalismo, para a razão, né? Para o surgimento da ciência, né? Para a contestação dos paradigmas da igreja. Vamos estar falando aqui também da reforma e da contrarreforma, né? Que foi, a contrarreforma foi o retorno da Igreja Católica em reconstruir a sua memória, os seus paradigmas e, sobretudo, buscar novos cristãos, né, no Novo Mundo, na América. Temos aqui também um fator científico, que foi o desenvolvimento da ciência moderna. No desenvolvimento dessa ciência, nós vamos falar das artes, nós vamos falar do espírito de uma literatura, nós vamos falar da pintura, da arquitetura, mas nós também vamos falar do pensamento, né? Do novo jeito de ver o mundo, do novo jeito de
admirar, né, a natureza, de retratar a natureza. E, claro, por que não falar do fator tecnológico, né, que foi o surgimento da tipografia, ou seja, a imprensa, na divulgação de panfletos, de livros, de cartas náuticas, de mapas, as caravelas, né, uma tecnologia de fabricação das caravelas que é uma característica de Portugal, a pólvora, né, a bússola, o astrolabe, o quadrante, enfim, todas essas técnicas que outrora foram utilizadas pelos fenícios, pelos egípcios, pelos gregos, pelos romanos, que são retomados, né, a partir desse momento com uma forma de reconstrução de um novo direcionamento para uma nova era. Então, por isso que nós temos aí a expansão marítima. A expansão marítima ela não acontece de forma isolada, muito pelo contrário. Ela tem um fundamento, e o fundamento dela está linkado a esses temas que a gente já estudou. Então é uma nova realidade que está surgindo na Europa. Né? Então, tudo aquilo que se pensava deixou de se pensar. Então, uma reconstrução de novas ideias, o surgimento de outras novas ideias. Bom, o ciclo das navegações, no século XIV e XVI, redesenharam por completo o mapa do globo terrestre. Portugal e Espanha, a partir da Península Ibérica, singaram os 7 mares com descobertas revolucionárias para a época. Garanta seus pontos em uma das questões mais importantes da história. Que questão é essa, professora? Expansão marítima e comercial europeia. Como é que eu vou garantir os meus pontos? Estudando, focando em tudo isso aqui que está sendo discutido, né? Que é o nosso tema, que tem uma grande relevância para a formação do mundo moderno. Bom, vamos pegar aqui um aspecto muito interessante, que é a questão da crença, mentalidade. Né? Como é que isso pode ser explicado? Simples. Todos vocês aprenderam, quando a gente está estudando a Idade Média, que havia um impedimento muito grande nesse período, que era uma visão ideológica bem fechada, que dificultava outras crenças, senão aquela crença que era legitimada pela Igreja Católica naquele momento. Então, assim, tudo que você pensasse que fosse de encontro, né, à Igreja, você era considerado um herege, e todo mundo já aprendeu, né, qual seria aí o caminho, o tratamento dado por essa sociedade àqueles que eram rotulados de hereges. Né? Mas, mesmo assim, a ciência ela não parou, o conhecimento não estagnou, né? E o pensamento ele ficou sendo movimentado sutilmente até o momento que ele explodiu, né? Então, assim, crenças, uma sociedade totalmente fechada, voltada para uma visão bem limitada das coisas, né? Mas como é que eles viam o mar? O mar era visto como algo tenebroso, né? Na época, acreditava-se que a Terra era plana, pessoal. Olha só, uma tábua, semelhante a um formato de um prato, né? E que os navios, olha que engraçado, quando chegava ao fim do mundo, o fim da linha, da reta, né, do horizonte, caíam em um grande abismo sem fim e ninguém voltava. Então, esse pensamento perdurou por muito tempo, né, na Europa, e isso impedia com que os marinheiros, aqueles curiosos, os interessados nas novas descobertas, avançassem esse sinal. Mas houve um momento em que eles quebraram todos os paradigmas e enfrentaram essa ideologia e depois acabaram descobrindo que isso não passava de crença, né, de mito. Né? Claro que o mar ele tem seus desafios, mas não é como eram descritos. E aqui você pode ver aqui desse lado, ó. Olha só. Tá vendo aqui? Eu tenho o desenho da Terra.
como um formato plano. Essa era a visão que se tinha naquela época, né? Uma terra que era como uma tábua e que ela tinha um fim, que era o abismo. Bom, para compreender, né, o que foi a expansão marítima europeia, precisamos fazer um exercício. Imaginar o mundo sem telefone, sem internet, sem televisão, ou qualquer outra forma de comunicação imediata que conhecemos. Por exemplo, imagine você hoje viver sem esses elementos. Sem internet, você não tem WhatsApp, Instagram, você não tem todos os outros meios que você usa para a comunicação que é fornecido pela internet. Televisão, não vai ter Netflix, né? Não vai ter bons filmes, não vai ter a Sky para você assistir os seus filmes, o Google Play, enfim. A gente fica assim, meu Deus, parece que você perde o sentido das coisas. Mas houve um momento na história que ninguém tomou conhecimento disso e todo mundo vivia. Houve um momento que não tinha rádio, que não tinha a televisão, não tinha telefone, e as pessoas sobreviveram. Então, tudo isso é um resultado de um avanço tecnológico. Então, por isso que eu costumo dizer que a história ela é filha do seu tempo, né? Então, cada um no seu tempo. Bom, com isso em mente, vamos estudar o que os europeus do século XV sabiam sobre o mundo e o que passaram a conhecer com a expansão marítima. Então, eu posso dividir esse momento antes e depois. O que eles tomaram conhecimento, o que eles sabiam na essência, né, da cultura deles, e o que eles conquistaram depois, quando eles romperam essa crença, esse mito do mar tenebroso. Bom, observe bem e reflita. Esse mapa corresponde aos mapas que conhecemos hoje. Vamos ver que mapa é esse, né? Eu ainda não coloquei ele aí. Então, vamos lá? Olha para esse mapa. Essa era a visão do antes, né? O que era diferente nesse mapa? Olha só. O que é diferente aqui? Esse é o mapa do mundo, mapa mundi. Essa era a visão que o europeu tinha do mundo, né? Dos continentes. E quais conheciam mais detalhadamente? Se você observar aqui, eu particularmente não estou conseguindo visualizar nada, mas a imagem que eles tinham, eles refletiam aqui do que eles conheciam do mundo, que na visão deles, a priori, só havia um continente, a Europa. Depois é que eles vão descobrindo que existem outras áreas, outros continentes. Então, olha só. Eles só conheciam a própria Europa, parte da África e da Ásia, como vocês podem ver lá, né? Que não está muito claro, mas dá para perceber. Então, o conhecimento que se tinha do mundo no século XV era muito limitado, né? Geralmente vindo de mapas feitos pelos gregos, romanos e principalmente dos comerciantes que viajavam pela região. Então, eles tinham uma ideia e eles transportavam essas ideias. A maioria dos europeus pouco sabia sobre o Extremo Oriente. E havia também uma pouca informação, né? E o que chegava era com relatos de viajantes, e esses relatos eles chegavam de forma imprecisos e repleto de elementos fantásticos. Ou seja, eles sempre aumentavam, eles sempre ilustravam essas ideias, né? Então, essa era a visão da Europa, né? Que era resumido da sua vizinhança. Então, nós temos aí apenas a Ásia, a Europa e a África. Mas, gente, e onde é que está a América? Não, a América não aparecia, né, no mapa, pelo menos o mapa que eles tinham conhecimento, né? Ainda não aparecia. Então, o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso, como eu disse, com temperaturas escaldantes.
povoada por monstros e outros perigos. Essa era a mentalidade deles, desenhada, né? Observe, aqui nós temos essa imagem, ó, aqui são os marinheiros, né? Então, eles acreditavam que suas águas, que nas águas, né? Aqui, em todo o espaço, viviam monstros que afundavam navios, que devoravam tripulantes, havia sereias encantadas, que enfeitiçavam os navegadores. Isso é uma visão dos gregos, né? Buracos negros no mar, abismos imensos, seres infinitamente diferentes que viviam em terras distantes. Essa era uma visão muito influenciada pelos gregos, né? Aqui eu tenho uma imagem de uma nau de Rui Vaz Pereira, né? Que, segundo a crença, foi levantada por um monstro marinho. Olha só, um monstro, mas tão grande, do tamanho de um navio. Nossa! Mas o que a gente pode fazer com a mentalidade, se não respeitar, né? São crenças, são valores. E cultura a gente não critica, a gente respeita, né? Então, essa é uma visão e que é feita por relatos de historiadores. Então, a gente aceita essa visão como sendo uma visão normal, correta, dos homens que viveram antes do processo das grandes navegações. Bom, então eu tenho aqui, ó, perigos reais e imaginários. Eu tenho aqui, primeiro, para navegar em alto mar, os europeus do século XV tiveram de enfrentar muitos perigos reais e imaginários. Os perigos imaginários eram muitos. Então, eu tenho aqui, acreditavam que a Terra era quadrada, né? Outros julgavam que ela era achatada como uma pizza, né? E falavam que na altura da linha do Equador, ó, as águas ferviam e incendiavam os navios. Essa é uma visão, né, dos homens daquele momento, né? Então, olha só. Seguindo, navegar é preciso. Entretanto, nem mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar, o que era desconhecido, alguns europeus encaravam de forma destemida e otimista. Nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor. Por isso, aquele poema famoso, Navegar é preciso. Apesar dos medos, da mentalidade que eles viveram, mas tinha homens corajosos que tinham interesse em conhecer, em desbravar o oceano e conhecer o que estava do lado de lá, né? Por isso aconteceu as grandes navegações. Então, olha que coisa linda, que navio muito bonito, um mar lindo, e eles atravessaram aí um gigante em busca de novas oportunidades, em busca de riqueza, né? E de conhecer novos territórios. Esse navegar é preciso, viver não é preciso, é um poema de Fernando Pessoa, né? Que é bastante conhecido no mundo acadêmico. Bom, em busca de novos caminhos. Até o século XV, o Oceano Atlântico era um obstáculo intransponível. Mas os europeus começaram a se lançar nele em busca de novas rotas marítimas, certo? Que os levassem a novas possibilidades e as riquezas existentes no Oriente, relatados pelos vizinhos. Então, obstáculos intransponíveis, mesmo assim em busca de novas rotas, com que objetivo? Riqueza. Aonde, professora? No Oriente? Pronto. Era o sonho de todo marinheiro, né? De todo governo da época. Bom, o desbravamento do Atlântico foi uma alternativa encontrada por portugueses e espanhóis,
uma vez que as rotas comerciais conhecidas, por onde eram trazidas as riquezas do Oriente, eram controladas por quem? Por mercadores árabes e comerciantes de Gênova e Veneza, cidades italianas. E quem estava de fora? Nesse momento, tinha muita gente de fora, inclusive os portugueses e os espanhóis, que romperam essa barreira, né, e quiseram participar também desse processo. Rotas comerciais árabes, genoveses e venezianos. Então, eu tenho aqui todos esses esforços para ter acesso às especiarias, riquezas minerais, né? Claro. E para que servia essas especiarias? Hoje, ela não tem muito valor, né? De comércio, né? A gente compra isso na feira. Mas houve um momento na história que isso custava um valor altíssimo. Essas especiarias elas eram utilizadas não só na culinária, mas também na fabricação de óleos, cosméticos, incensos e medicamentos. Olha só, uma matéria-prima muito rica que tinha muitas utilidades na Europa. E eram produtos que custavam um alto preço, não era acessível a qualquer pessoa, não. Era acessível a um determinado grupo, né? Um grupo abastado. É interessante ressaltar que na culinária, por exemplo, essas especiarias elas eram utilizadas para conservar o alimento e dar sabor, porque nós não tínhamos tecnologia para guardar, tipo, eu posso congelar meus alimentos. Aonde? Né? O que se fazia com as carnes era colocar sal e colocar no sol para secar a carne seca. A partir desses novos ingredientes, né? Então, eles puderam gozar de sabores diferentes na alimentação e também na beleza, né? na elaboração de produtos para garantir a longevidade, a qualidade da pele, o perfume, né? Não só do corpo, mas dos espaços. E, por que não falar dos medicamentos também? Né? Então, nós temos aqui o mapa com as rotas das especiarias do século XV. Então, o que eu tenho aqui, ó, observe só. Nessa linha azul, eu tenho rotas marítimas das especiarias. Vamos pegar aqui Cantão, na China, né? Ó, e aqui, né, nessa área aqui da área chamada Malaca, que é a área das Índias, aqui, nessa região aqui, né? São ilhas que aqui nós temos muito comércio aqui, né? São as ilhas das especiarias, atual Indonésia e Filipinas, né? Então, eu tenho aqui, ó, pegando daqui, olha só, de Amsterdã, Lisboa, Veneza, Constantinopla, né? Aí eu passo aqui no Egito, olha só, eu volto aqui também, ó, para a região também de Constantinopla e a região do Hormuz, e vou aqui para Calicut, nas Índias, a área mais cobiçada, né, das viagens e também nessas ilhas aqui. Então, essa era a rota que nós tínhamos. Bom, mas olha só, especiarias, alto valor comercial na Europa. Então, eu tenho aqui uma série de ingredientes que são usados tanto para alimentação, né, cosméticos, medicamentos, enfim, de grande utilidade. E como eu estou dizendo aqui, alto valor comercial, né, na Europa, então eu estou dizendo aqui que esses produtos não eram comercializados entre a classe popular. Por isso, o interesse de romper, né, os perigos dos mares, né, perigos que não era apenas, como é que diz, cultural, não. Tinham perigos reais, né, de um mar revolto, né, de muitas embarcações que que desapareciam no mar e ninguém dava notícia, mas eles pagaram preço para isso.
Então, eu tenho aqui. A pergunta é, por que, nesse processo das grandes navegações, Portugal saiu na frente, né? Porque ele foi pioneiro no processo das grandes navegações. E eu elenquei aqui alguns aspectos importantes. O primeiro povo que se propôs a explorar o Oceano Atlântico foram os portugueses. Uma série de fatores favoreceram essa iniciativa pioneira. Primeiro, posição geográfica. Ele estava bem localizado e tinha uma experiência muito grande com atividade marítima, com atividade pesqueira. Então, entrar e sair do mar já fazia parte do cotidiano deles, né? Então, não era algo assim tenebroso, né? Havia toda essa mentalidade, mas eles já tinham habilidade em fazer atividade marítima. Outra questão importante é a precoce centralização política, ou seja, o poder político, né? A presença de um rei, né? Também foi extremamente importante nesse processo, um Estado absolutista, organizado. Então, isso favoreceu também a saída de Portugal na frente nesse processo. Outro aspecto foi a capital disponível para investir. Ora, de onde é que vinha esse capital aqui, pessoal? Vamos falar aqui daquela parceria da burguesia, né? Observe só, nós temos aqui uma classe que está crescendo economicamente e tem interesses em participar, né, desse comércio no novo mundo. Então, nós temos aí um investimento também vindo da parceria da burguesia. Outro aspecto é a existência de comércio marítimo como com o norte da Europa, ou seja, eles já tinham uma prática dessa atividade comercial, como eu disse, pela posição geográfica, então eles já estavam no mar fazendo essa atividade, então é um outro fator. E, claro, não poderíamos deixar de sinalizar o domínio das técnicas de navegação, né? Nós temos registrado a chamada Escola de Sagres, que era uma espécie de faculdade, né, de escola técnica, onde formavam pessoas habilidosas no manejo dos instrumentos náuticos e também na pesquisa e na elaboração e no comércio dos instrumentos náuticos. Então, assim, isso favoreceu muito, né, os portugueses. Bom, eu tenho aqui uma coisa interessante, né, que é D. João I, da dinastia Aves, que foi o pioneiro no investimento das grandes navegações. Então, nós temos dois momentos importantes aqui em Portugal. O primeiro momento ocorreu durante a dinastia de Borgonha, né? Isso a partir de 1143, onde houve um processo de expansão territorial interna em Portugal. Então, um crescimento interno. Entre os anos de 1383 e 1385, o Reino de Portugal conhece um movimento político denominado Revolução de Aves, né? Foi um movimento que realiza a centralização do poder político, ou seja, de condados, nós vamos para um reinado, né? Um poder centralizado. Então, a aliança entre a burguesia mercantil lusitana com o mestre da Ordem de Aves, que foi D. João, surge então a dinastia de Aves, que é caracterizada pela expansão externa de Portugal, ou seja, a expansão marítima. Então, primeiro Portugal passa por um processo de crescimento interno, depois ele passa por uma revolução de um crescimento externo, onde ocorre a centralização do poder, e isso vai favorecer muito ao desenvolvimento, né, da tecnologia náutica e do interesse também pelas grandes navegações. E eu tenho aqui a figura desses moço aqui, D. João I, né, e aqui é o seu brasão, que é o representante dessa dinastia Aves, que é a dinastia responsável pela centralização do poder e, claro,
que convencionou também na expansão marítima comercial. Bom, a expansão marítima portuguesa interessava a quem, professora? Obviamente que interessava a monarquia, né? Por quê? Porque buscava seu fortalecimento. Interessava a nobreza, por quê? Porque ela queria conquistar novas terras. A gente não pode esquecer que a Europa não tinha terras nesse período. E o sonho da nobreza era ter terra. Então, o Novo Mundo representava uma oportunidade de enriquecimento, né, da nobreza. A Igreja Católica, a possibilidade de cristianizar outros povos. Vamos falar aqui do fim da Reforma Protestante e, claro, da Contra-Reforma Católica, ou seja, a Igreja quer ampliar o número de fiéis que havia perdido na Europa com a Reforma Protestante. Então, ela também se interessa pelo processo do Novo Mundo. E nós não podemos esquecer desse detalhe. Quem foi responsável pela educação, né, pela catequização dos índios na América, se não a Igreja, né? Com a presença, né, da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, né, que é uma espécie de militante, né, católico que vem desbravar território e ganhar novas almas, né? E, claro, não poderia deixar de sinalizar aqui o interesse da burguesia mercantil, né, desejosa em ampliar os seus lucros, né, comerciais nesse período. Etapas da expansão de Portugal. Então, eu tenho aqui 1415, tomada de Ceuta, importante entreposto comercial no norte da África. Em 1420, ocupação das Ilhas da Madeira e Açores no Atlântico. 1434, chegada ao Cabo do Bojador, ou seja, venceu o Cabo das Tormentas, que muda de nome, né? De Tormentas para Bojador. 1445, chegada a Cabo Verde. 1487, Bartolomeu Dias e a transposição do Cabo das Tormentas. 1498, Vasco da Gama atinge as Índias, lá em Calicut. 1499, a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. E, claro, 1415, a tomada de Ceuta, né? Foi importante entreposto comercial no norte da África. 1420, ocupação das Ilhas da Madeira, nos Açores, no Atlântico, a chegada do Cabo Bojador e, claro, eu estou só frisando, que é para ficar bem na mente, ok? Para você não esquecer essas datas, porque isso são importantes, ok? Então, eu tenho aqui o mapa, olha só. E aqui eu posso mostrar para vocês, de uma forma bem mais clara, a tomada de Ceuta, onde é que está Ceuta, né? Ó, Ceuta. Aí eu tenho a Ilha das Madeiras, que fica, né, bem próximo. Eu tenho também aqui a Cabo Verde, aqui, Cabo Verde. Eu tenho aqui o Cabo das Tormentas, que depois ficou conhecido como Cabo do Bojador. A viagem das Índias, certo? E depois, aqui, Brasil, Porto Seguro, né? Então, eu tenho aqui a viagem de Pedro Álvares de Cabral, essa de pontinho. Eu tenho aqui Vasco da Gama amarela. Eu tenho aqui Bartolomeu Dias, o pontinho vermelho. Ó. E tenho aqui uma área aqui, né? De portos, de comércio aqui. Certo? Então, esse é um mapa bem interessante para retratar esse movimento aí. Bom, pesquisas náuticas. Eu disse para vocês que Portugal saiu na frente porque tinha uma formação específica, né? A chamada Escola de Sagres, que era um centro de estudo náutico, que reunia
geógrafos, cartógrafos, matemáticos, astrônomos, navegadores, construtores que desenvolveram e aperfeiçoaram instrumentos náuticos, como a bússola, a balestilha, né? Mapas, embarcações, estudos sobre navegação. Isso tudo possibilitou que os portugueses pudessem navegar cada vez mais longe do litoral, né? Claro, tem uma tecnologia, né? Tem instrumentos de orientação, e isso agrega valores a um trabalho a ser desenvolvido. E, claro, dá também maior segurança para os navegadores, né? Ou marinheiros. Então, eu selecionei aqui alguns elementos, né? Por exemplo, legados dos povos antigos. Cartógrafos, geógrafos, matemáticos, astrônomos, entre outros especialistas, estudaram o legado náutico deixado por povos do passado, aventureiros do mar, como os fenícios, romanos, cartagineses, egípcios, gregos e árabes. Fundamentados nesse conhecimento, deram início à elaboração de novos mapas e novas cartas náuticas. Então, eu tenho aqui, a partir desse conhecimento científico, eles começam a desenvolver, né, novos instrumentos, como cartas ou mapas. Então, olha só uma coisa interessante que eu selecionei aqui. Esses são os mapas que eles começam a redesenhar a partir, né, dessas viagens. E, claro, aqui eu tenho, né, um instrumento de grande importância, que é a imprensa, né, nesse momento, que surge para divulgar essas informações, né? A partir desse momento, nós temos novas impressões de cartas náuticas, de novos mapas, e isso vai ser bastante útil para desenvolver esse processo das grandes navegações. Tenho aqui também instrumentos capazes de auxiliar os marinheiros em alto mar. Quem são eles? Eu tenho a bússola, que é a orientação geográfica sempre para o norte. Eu tenho o quadrante, né, que fornece, deixa eu puxar aqui, né, aqui, que fornece a latitude da embarcação, né, ó, sempre virando para o horizonte, né? E eu tenho aqui o astrolábio, né, que determina a posição do navio, né, a partir das estrelas. Então, dentro desse instrumento, eu tenho um astrolábio, eu tenho também a visão do quadrante, né? E, claro, aqui eu tenho o telescópio, né, que vai facilitar a visão, e as caravelas, que nesse momento também são inovações, principalmente dos portugueses. Bom, mas não foi só Portugal que saiu, né, na frente das grandes navegações, da expansão marítima. A Espanha também entra, só que ela entra um pouco tarde. Por que ela entra um pouco tarde, professora? A Espanha foi a segunda a iniciar no empreendimento das navegações. Seu atraso deveu-se à finalização do processo de expulsão, né, dos mouros, né, ou muçulmanos, do seu território, do processo chamado de reconquista. Os mouros ou muçulmanos foram povos que tinham uma visão bastante expansionista, e eles vieram lá do Oriente, né? Foram eles que tomaram Constantinopla, né? O Império Grande, a parte do Império Oriental de Roma, a parte oriental de Roma, né? Então, eles tomaram Constantinopla e eles instituíram lá o seu império, o chamado Império Otomano, né? Então, assim, eles davam bastante trabalho, porque eles eram expansionistas e eles buscavam territórios, né? Riquezas. Então, eles eram bastante ativos no comércio nesse período. Então, enquanto a Espanha se envolvia nesse conflito de expulsão definitivamente deles do seu território, então ela chegou um pouco que atrasada nesse processo. Portugal saiu na frente. Bom, incapacitada momentaneamente em dar a largada nas expedições marítimas, a corte espanhola decidiu contratar navegadores em seu nome, ou seja, mesmo não estando
o governo não estando apto a se envolver diretamente, mas acaba que contratando navegadores para fazer esse processo e não perder o seu lugar, né, no Novo Mundo. Então, quais foram os navegadores contratados pela Espanha, né, pelo rei da Espanha? Então, eu tenho aqui, primeiro, Cristóvão Colombo, que era natural de Gênova, né? Ele propôs a chegar à Índia, navegando em sentido oeste, mas acabou descobrindo a América, né? No famoso processo de 1492, que é um filme bastante conhecido que eu vou estar passando para vocês conhecerem esse universo, que é um filme muito bom. Depois, Fernão de Magalhães, natural de Portugal, que fez a primeira expedição de circunferência ao mundo. E depois, Hernán Cortés conquistou a civilização dos Aztecas, no atual México, um homem bastante perverso, né? Ele usou de muita violência quando chegou nesse espaço, né, da civilização azteca. A história é uma história bastante cruel e violenta, né? Francisco Pizarro, do mesmo modo, que vai conquistar os incas lá no atual Peru, em 1532, que a gente vai estudar esses temas aqui, quando a gente vai estudando como é que diz, as civilizações pré-colombianas, né? Ou seja, antes da chegada de Colombo, para a gente conhecer como eles viviam. Bom, Cristóvão Colombo na expansão marítima. Vamos falar um pouco de Cristóvão Colombo, porque ele tem um feito muito importante, que foi a chegada lá na América, né? Então, Cristóvão Colombo é navegador italiano, né? Como eu disse, ele era de Gênova, escolhido para liderar as primeiras navegações pelo Ocidente, e em uma de suas viagens, isso em 1492, acabou descobrindo a América, uma população já existente nessas novas terras, mas Colombo pensava que havia chegado às Índias, né? Então batizou a população encontrada naquela região de índios. Cristóvão ainda levantou a ideia de que a Terra era uma circunferência, tese que foi confirmada pelos também navegadores Sebastião Elcano, né, e Fernão Magalhães, isso por volta de 1522. O encontro da América por Colombo levou a Espanha a muitas riquezas, pois a região era rica em metais preciosos, como ouro, prata e pedras valiosas. Isso mudou o rumo econômico da Europa, claro. E essa foi uma parte, né, a boa parte que ficou nos domínios da Espanha, né, que foi da América Central, da América do Norte, né, porque parte da América do Sul ficou para Portugal, isso segundo a divisão do Tratado de Tordesilhas. Bom, a expansão marítima comercial portuguesa e espanhola. Então, eu tenho aqui uma síntese bem rápida, né? Então, eu tenho Portugal e Espanha e eu tenho aqui algumas características. Por exemplo, quando começou? Portugal iniciou seu processo em 1415, enquanto a Espanha em 1492. Olha como ela chegou atrasada. Quem vai financiar essas viagens? Claro, o rei, né? O rei é o maior financiador dessas viagens. Tem parceiro, mas eles são os maiores financiadores. Nós temos aí a parceria da igreja e a parceria da nobreza, né, representada pela realeza, mas nós temos também a parceria dos burgueses, os comerciantes. O objetivo, tanto de Portugal como da Espanha, era chegar às Índias. Por quê? Porque as Índias era o foco, né, da riqueza. Então, só se falava nas Índias. Todo direcionamento dessas viagens foram voltada para as Índias e acabaram que desviando e chegando na América. Mas o foco, na verdade, mesmo era as Índias, porque lá é que tinha um reduto de riqueza. A rota que seguiu. No caso de Portugal, a rota foi contornar o continente africano. No caso da Espanha, navegar para o oeste. Então, foi um diferencial. Principais viajantes. Portugal, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral. No caso da Espanha, Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Conquistas realizadas. Portugal conquistou o Brasil e também Calicut.
a Espanha, a América Central, México e parte da América do Sul, né? A divisão do mundo e o Tratado de Tordesilhas. Então, eu tenho aqui um processo, como vocês viram, primeiro Portugal chega, depois chega, tardiamente, a Espanha. Mas, nesse processo de expansão marítima, eles vão se desentenderem, né? Então, a expansão marítima, ela gerou um grande desentendimento entre Portugal e Espanha pelas terras recém-descobertas do Novo Mundo, que foi batizada de América, e ainda as terras por descobrir, né? Então, ambiciosos, né? Eles criaram conflitos. Para evitar um conflito ainda maior, em 1493, o Papa Alexandre IV foi chamado para resolver a questão decidindo através de um primeiro documento, né, que foi a Bula Intercoetra, que dividia as novas terras com um meridiano situado a 100 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Não satisfeito, porque eu vou mostrar o mapa para vocês, vocês vão ver que Portugal não tinha direito a nenhum metro das terras da América, então ele recorre. E nesse conflito, há um registro interessante que Portugal, um dos membros da mesa que discutia em favor de Portugal, fez uma indagação ao Papa e perguntou se o Papa tinha nas mãos um documento assinado por Adão, né, que foi o primeiro homem da Terra, que dava direito à Espanha a ter todos os territórios. Isso gera um novo conflito e uma nova reunião que vai culminar, dessa vez, no chamado Tratado de Tordesilhas. Então, percebendo que não ficaria com muita coisa, baseado nessa divisão, Portugal exigiu a elaboração de um novo documento. E assim foi feito. Um ano depois, foi assinado o chamado Tratado de Tordesilhas, né, que estabelecia um meridiano a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde. Olha só como ficou, né? Então, nós temos aqui Espanha versus Portugal. O meridiano mais à direita representa o que seria a Bula Intercoetra, né? E o meridiano mais à esquerda representa o Tratado de Tordesilhas. Então, eu tenho aqui, ó. Se você for observar aqui a Bula Intercoetra, que é essa parte vermelha aqui, olha só. Olha o pedacinho de território que Portugal vai ter acesso. Aí Portugal não gostou nada. Portugal resistiu e exigiu que fosse feita uma nova reunião, uma nova reavaliação, uma vez que Portugal foi o primeiro a entrar nos mares, né? E a Espanha, esperta, queria abocanhar toda a parte da América. Aí foi feita uma segunda divisão, ó, dessa vez, 370 léguas, ó, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Até aqui, Portugal teve acesso. Então, essa área toda aqui foi colonizada por Portugal. Essa outra parte aqui, pessoal, que ficou parte da América do Sul e América Central e até a América do Norte, ficou de posse, de propriedade da Espanha, né? Quando a gente vai estudando as civilizações pré-colombianas, nós vamos saber como viviam esses índios, esses nativos aqui, né? Nesse território, antes da chegada dos europeus, porque a chegada dos europeus vai haver uma desconstrução violenta da cultura desses povos. Bom, Pedro Álvares Cabral inicia, então, a viagem, né, que resultaria na chegada ao Brasil. Bom, no dia 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral deu início à viagem que resultaria na chegada dos europeus ao Brasil. Então, com 32 ou 33 anos, ele partiu de Lisboa com uma frota de 13 navios com o objetivo de chegar às Índias. Ó, ele sai daqui de Lisboa, mas o lugar de destino dele seria aqui nas Índias, certo? De Lisboa às Índias. Só que ele teria que fazer o percurso. Mas o que aconteceu?
contornando a África, que esse seria o objetivo, ele teria que vir aqui, ó, olha, fazendo esse processo, como era feito. Aí o que que acontece? No dia 9 de abril, a frota havia passado a linha do Equador e navegou rumo a oeste, afastando o máximo possível, ó, o máximo possível, certo? Aqui, do continente africano, utilizando uma técnica de navegação conhecida como a volta ao mar. Foi nessa experiência da volta ao mar, né, que os marujos avistaram alguns marinheiros no dia 21 de abril, o que os levou a acreditar que estavam próximo à costa. Então, essas marinhas aqui, ó, marinhas vocês sabem que são aquela folhagem verdinha, né? Bem rasteirinha na água. Então, essas algas marinhas aqui levou eles a acreditar que estavam próximo à costa. Então, no dia seguinte, no dia 22 de abril de 1500, a frota ancarou perto do que Cabral batizou de Monte Pascoal. Por que Monte Pascoal? Por conta do momento atual que eles estavam vivendo, que era próximo à Semana da Páscoa, né? Então, na verdade, Cabral havia chegado a um novo e imenso continente, né, para os europeus, que seria, então, aqui em Porto Seguro, Brasil. Né? E isso vai ser descrito naquela carta, né, de Pero Vaz de Caminha, que vai descrever o grande empreendimento, né, de Cabral nessa viagem. Mas aí ele não volta para Lisboa, ele prossegue para as Índias, né? Ele faz o percurso e depois ele volta por aqui, ó, por essa linha verde, né, que é o regresso dele. Aqui é a ida. Então, nesse distanciamento, que aí tem aquela discussão. Foi intencional ou não foi intencional? É um caso para a gente discutir, certo? Bom, feito o processo das grandes navegações, nós vamos falar um pouquinho aqui de mercantilismo, de uma forma bem rápida. Só para relembrar, o que foi o mercantilismo? Política que permitiu às metrópoles um grande acúmulo de capitais, né, provenientes da exploração de suas colônias e que permitiu o início do capitalismo industrial. Isso é o que nós chamamos de mercantilismo. Bom, os pontos fundamentais da política mercantilista. Todo mundo lembra. Balança comercial favorável. O que acontece? Todo país deveria exportar mais do que importar. Protecionismo. Conjunto de medidas que visavam proteger a produção nacional da produção de outros países. Metalismo. A riqueza e a importância de um país era medida pela quantidade de metal, moedas acumuladas. E o monopólio, a metrópole tinha exclusividade no comércio com a colônia. Aí eu tenho aqui o chamado Pacto Colonial, que foram as regras, né, das relações entre metrópoles e colônia, foram estabelecidas pelo Pacto Colonial, e o Pacto Colonial, na verdade, era a regra que estabelecia que a colônia só podia comercializar com a metrópole, ou seja, nada de comercializar com outro povo ou com outra nação. Então, eu tenho aqui, nesse lado aqui, um organograma, né, que retrata muito bem essa questão do Pacto Colonial. Então, o Pacto Colonial aqui no centro, aqui eu tenho a colônia e aqui eu tenho a metrópole. Então, qual é a função da colônia aqui? A colônia ela tem uma economia especializada, ela vai receber, né? Ela vai receber um investimento, entre aspas, né? Ela é dependente do mercado externo e ela vai ter mão de obra compulsória, ou seja, ela oferta mão de obra. Então, aqui, a colônia vai entregar metais preciosos e gêneros tropicais à metrópole, e a metrópole vai entregar manufaturas e equipamentos para a colônia. Então, é esse ciclo aqui, ó. E esse ciclo, ele não poderia ser quebrado, né? Por quê? Porque havia um acordo, havia um controle de quem, claro, da metrópole. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo essas informações, agregando valores àquilo que vocês já sabem e dizendo que vocês, em caso de dúvida, né, que tenha registrado qualquer
mal entendido, então a gente tira essas dúvidas no nosso próximo encontro. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro, ok?